Bora lá. Fala, pessoal. Sou o Rodrigo, tô aqui com o Moacir, começando mais um Depara Podcast, né? O podcast que a gente tem começado aí, gravado alguns episódios. O propósito aqui, relembrando, Depara é um termo bem comum aí na nossa área de tecnologia, mas é uma simplificação de programador para empreendedor. Então, se você tem interesse em eventualmente empreender, né, ou se você tem interesse na área de tecnologia, na área de startups e na área de empreendedorismo, estamos aqui numa conversa muito informal, quase que uma conversa de bar, sem cerveja por hora ainda, que ainda não está na hora, mas numa conversa bem informal sobre esses assuntos, contando um pouco da nossa história, um pouco do nosso aprendizado e discutindo alguns temas aí correlacionados a isso, né? Hoje falaremos um pouco de investimento, correto? Correto. Sobre como montar uma empresa, né? Basicamente, você vai precisar investir algum dinheiro, né? E vamos discutir hoje se esse dinheiro ele vem seu, né? Do seu time fundador, dos seus sócios, dos seus clientes, né? Através das vendas, ou de algum investidor anjo, algum investidor institucional, algum venture capital, e a gente vai explicar um pouco sobre isso. Correto, Moacir? Correto. Fala, pessoal. Eu sou o Moacir e eu acho que você já levantou um primeiro ponto interessante, né? Que é precisa de dinheiro. Porque existe uma... Não sei se existe, né? Mas eu, sei lá, em algum momento da minha vida eu já pensei de tipo assim, cara, se é tecnologia e eu sei desenvolver tecnologia, então não precisa de investimento inicial. Sei lá, você vai abrir uma franquia, você vai abrir um restaurante, alguma coisa assim, você tem que largar de, sei lá, 300, 500 mil de cara, porque dependendo do tamanho do projeto, né, óbvio, mas você tem que largar de uma quantia ali mínima, porque você precisa comprar maquinário, precisa comprar equipamento, precisa contratar gente, precisa ter um mínimo de fluxo de caixa antes, né? E aí, sei lá, pode ser que exista uma visão um pouco mais inocente, né? De que não precisa de dinheiro. E aí acho que o primeiro ponto precisa de dinheiro, né? E aí acho que o que a gente vai discutir aqui é de onde vem esse dinheiro e acho que quais são os prós e os contras de cada uma dessas fontes, né? Imagino, a gente tem aqui dois empreendedores que vivem situações, não sei se opostas, né? Mas diferentes. Eu tenho uma empresa que é bootstrap, por enquanto, né? Então, só para deixar claro, né? A pauta que a gente definiu aqui, o título, o tema seria Bootstrap versus VC Track, né? Então, ou seja, qual que é a diferença de você montar uma companhia numa modalidade de investimento, de investimento não, numa modalidade de obtenção de recursos, né, obtenção de dinheiro via bootstrap e obtenção de recursos de dinheiro via fundos de venture capital, né? A Docket, que é a empresa que o Rodrigo fundou, ela tem aí já um histórico de levantar rodadas de investimento, né? Mais de 100 milhões, né? Se eu não me engano, vocês já levantaram? Acho que por volta de, em dólar, né? Mas mais ou menos 150 milhões de reais. De reais, entendi. E eu tenho uma empresa num estágio completamente diferente também, né? A Docket já tem 300 funcionários, o Tintin ainda tem, acho que 10 ou 11, se eu não me engano, eu preciso lembrar. E por enquanto o Tintin é bootstrapped, né? E aí, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer, e nesse tema eu acho que o Rodrigo tem muito mais experiência do que eu, então acho que eu vou ficar muito mais ouvindo o que o Rodrigo tem para dizer e talvez dando minhas contribuições, né? Mas a primeira pergunta, né? Qual que é a diferença dos dois, na sua opinião, Rodrigo? A diferença de você montar uma empresa bootstrapped e uma empresa com investimento de venture capital ou de qualquer outra modalidade de investimento, seja uma modalidade mais profissional, digamos assim, não aquele brother que foi lá e colocou dinheiro na sua empresa. Bom, acho que você começou falando bem aí que é importante
trazer para clareza que vai precisar de dinheiro, né? Assim, né? Porque vai ter que ocorrer um investimento, não tem como desviar muito disso, né? O que eu acredito, cara, a tecnologia ela avançou, né? Então, com a chegada dessas nuvens, cloud, por exemplo, a gente que desenvolve tecnologia, isso simplificou muito, Sim. né? E barateou muito, né? Então, assim, você fez a comparação de falar, pô, vamos começar, vamos fazer uma franquia. Cara, você tem que alugar um prédio, você tem que comprar uma franquia, você tem que fazer um investimento, tem que fazer uma reforma, né? E mesmo em tecnologia, alguns anos atrás, era um pouco complexo. Você tinha que montar um time de desenvolvimento, você tinha que alugar um data center, você tinha que comprar, você tinha que ter contrato em cima de servidor, esse tipo de coisa. E com o avanço aí da tecnologia, essas coisas elas foram se barateando, né? Então, por exemplo, a gente está gravando um podcast propositalmente, bem MVP mesmo, cada um da sua casa, com os recursos que tem. A gente poderia ter feito de outra forma, mas a gente quis fazer dessa forma para mostrar que vamos começar com os recursos que tem, depois a gente vai melhorando, ou enfim, né? Então, hoje, é possível a gente gravar um podcast assim, né? Antigamente, cara, para você gravar um programa de rádio, fazer o que a gente tá fazendo, você precisava colocar muito recurso. Então, eu gosto de falar que a tecnologia, ela trouxe muito acesso, né? Ela democratizou muitas coisas. Então, hoje, né, para quem não tá vendo meu quarto aqui, é meu escritório, mas quase como um home studio. Cara, com a tecnologia que existe hoje, é possível que eu grave quase que uma música, um CD aqui dentro desse quarto aqui, que para 99,9% das pessoas, elas não vão conseguir diferenciar se isso foi no estúdio lá de Los Angeles ou foi aqui de casa, né? Uhum. Essa questão do podcast que a gente tá falando, hoje com uma máquina digital, você grava imagens de cinema, né? E com clouds, com as tecnologias que a gente tem hoje, você democratizou muito, você pode criar startups, empresas, investindo muito pouco. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, que isso, que eu acho que a gente tá falando esse é um podcast de tecnologia, que, cara, esse é um pensamento muito forte que eu tenho. A tecnologia, ela democratizou muito o acesso, né? Hoje em dia, você tem um canal no YouTube, é um canal, né? Você compete com a Globo, assim, então, assim, por isso que eu amo a tecnologia. Agora, cara, voltando pra nossa história, né? A gente tá na Docket aqui há uns 8, 9 anos, né? Mais ou menos já. 8 anos atrás, o mercado de startups e empreendedorismo era outra parada aqui, cara. Assim, era diferente. De VC, então, alguns dos VCs que investiram na Docket, eles nem estavam estruturados como os VCs, eram mais as pessoas que depois elas se institucionalizaram e fundaram um fundo. Então, lá, há alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, meio que a gente não sabia, tá? O que a gente estava fazendo. Vou se financiar aqui com o nosso próprio dinheiro, ou vou levantar dinheiro. Cara, isso daqui meio que não era algo tão comum, né? Hoje, se você tá dentro de tecnologia, se você lê um Brasil Journal, um Neofeed ou um site de tecnologia lá de fora, é muito comum você ver as startups recebendo investimento. É quase que sinônimo, né? Quase que você ter uma banda, você tem que ter uma gravadora. Você ter uma startup, você tem que ter um fundo, alguns fundos de venture capital. Mas a gente não sabia isso na época. Então, hoje, a gente é uma empresa VC Track, né? A gente escolheu esse caminho, que a gente usa de financiamento desses fundos, né? Que investiram na Docket para que a gente consiga trazer o futuro mais pro presente e conseguir escalar a companhia de uma forma muito mais rápida, esse tipo de coisa. Mas a gente começou a empresa, daí voltando na história, quando a gente começou, eu e meus sócios, eu contei lá no primeiro episódio, eu só queria empreender, cara. Só queria ter a minha empresa de tecnologia, resolver problema com o que eu tinha aprendido de tecnologia, já tinha trabalhado em muitas empresas, criado muitos produtos e queria ter a minha própria empresa. E aí, a Docket, antes de ser Docket, ela era um e-commerce, né? Não era... Hoje a gente atende as maiores empresas do Brasil. Há 10 anos atrás, a gente atendia a pessoa física. Então, o Moacir, se precisasse da certidão de nascimento dele, né, pra tirar o passaporte e não achava, perdeu, ia lá no nosso site, comprava essa certidão. E a gente começou assim, investindo muito. Eu era o programador, então eu consegui fazer todos os sistemas,
né, o meu outro sócio, Flávio, ele conhecia do problema que a gente estava resolvendo, e o Pedro, né, tinha essa visão de marketing, de negócios e vendas e empresa. E aí, por que eu contei essa história da democratização da tecnologia? Porque eu, tendo o know-how de programação, eu consegui fazer os primeiros sistemas. O acesso para colocar isso em termos de Amazon, né, foi muito barato, então o investimento foi muito pouco para começar a colocar isso. Então, em pouco tempo, a gente conseguiu subir isso e começou a vender, né, a fazer as primeiras vendas e a gente começou a usar esse dinheiro das primeiras vendas para financiar a companhia. Então, óbvio, a gente teve que colocar ali uns 6 meses de caixa, investir na companhia, algo que não era muito, acho que... Do próprio bolso, isso. Do próprio bolso, era algo em torno de uns R$2.000, assim, para você ver como que a tecnologia... Por 6 meses? Por 6 meses. Porque o que aconteceu? A gente fez com as coisas que a gente tinha, nas condições que a gente tinha, com o conhecimento que a gente tinha, na divisão que a gente tinha, e começou a vender. E aí, esse é o melhor, assim, se eu pudesse falar qual que é a melhor forma de você se financiar, é com o dinheiro do seu cliente. Qual que é o dinheiro do seu cliente? É o dinheiro das vendas. Então, você pode ter o seu dinheiro, e é muito louco, porque eu vejo gente que já empreendeu, às vezes vendeu empresa, é muito louco. O cara, ele vai começar de novo, ele não quer mexer no patrimônio dele, ele vai levantar dinheiro para fazer, né? Então, assim, mesmo que você tenha muito dinheiro, às vezes você não quer mexer no seu patrimônio e beleza. Mas o melhor dinheiro é o dinheiro do seu cliente que vai financiar, né, a companhia, o crescimento da companhia, e você acaba ficando com o tal do equity, que se fala, né? Você acaba tendo mais pedaço do bolo ali da divisão da sua companhia. Porque quando você levanta dinheiro de venture capital, você divide, você vende um pedaço da sua companhia para aquele dinheiro que a gente falou, ele entra direto no caixa da companhia, não vai no bolso do empreendedor. Então, assim, a gente foi dessa forma, assim, e... Então, mas aí no começo vocês se financiaram com um pouquinho de capital dos sócios e já começaram a vender. Conta como que foi essa trajetória de como que vocês levantaram dinheiro e principalmente quais foram os racionais que fizeram vocês levantarem desde a galera, desde o investimento anjo até esse último Series B de quase 100 milhões de mais de 100 milhões de reais, né? Não sei se me engano. Isso, exato. Então, o que aconteceu foi isso. A gente colocou o produto rápido no ar e aí começou a tracionar. Aí, encurtando o primeiro ano da companhia, a gente faturou R$1 milhão, deixando 10% de rentabilidade, né, na companhia. Quanto? Desculpa que cortou pra mim. 10%. 10%, então, legal. Então a gente conseguiu ter esse faturamento, né, ao longo desse primeiro ano. E aí, muito parte do que entrava de caixa, a gente reinvestia para crescer, para comprar mais mídia, para comprar computador de segunda mão, para contratar gente e fazendo aquele equilíbrio todo. E ainda sobrou uns R$100 mil que caixa em companhia. A gente, cara, quase não tinha salário. Então a gente estava lá tentando fazer acontecer. É engraçado, você fala, faturou R$1 milhão, faturou, mas assim, R$1 milhão, né, que foi total reinvestido na companhia, né, e aí você fala, é isso, não é comprar Mac para as pessoas, é ter um programador para me ajudar, que era um estagiário que era o primeiro emprego. Então assim, é muito difícil, porque dependendo da história que você conta, pode ser muito glamuroso, né, e não acho que é. E aí, assim, o primeiro ponto a gente construiu algo, foi do 0 ao 1 e teve resultado. Porque é bom desmistificar, o mercado acabou entrando numa maluquice e tal, as pessoas começam a achar, também vou montar uma startup e vou levantar dinheiro. Cara, é difícil levantar dinheiro, né? E depois a gente pode falar um pouco mais à frente aí, o quão difícil é levantar dinheiro, e às vezes quando você lê as notícias parece que é super simples, e é muito difícil mesmo. Então o primeiro ponto foi, quando a gente tava bootstrapping, a gente deu resultado, a gente foi do 0 ao 1, a gente criou uma pequena empresa, que a gente começou a aprender e entender que dava para ser algo muito maior. Qual que foi a sorte dessa história aqui, tá? O Pedro, o meu sócio, a gente trabalhava numa empresa
ele estava trabalhando numa startup, só que o dono dessa startup, ele tinha um family office e ele tinha muitos restaurantes em São Paulo, uma rede. E o Pedro, antes de trabalhar nessa startup que eu conheci ele trabalhou muitos anos nesse family office. E por ele cuidar dos restaurantes, né, ser o gerente de marketing dos restaurantes, ele acabou conhecendo o Bruno Yoshimura. Que o Bruno Yoshimura, hoje, ele é o managing partner, o principal sócio da OneVC, que é um fundo de early stage, né, de venture capital, que investe em startups aqui que estão começando. Só que na época, o Bruno, ele era fundador de uma startup que chamava Kekanto. Quem é mais antigo vai lembrar disso. E o Bruno, ele tinha... O Kekanto, alguns anos atrás, era uma startup de muito sucesso, né? Todo mundo conhecia. Você chegava nos estabelecimentos, tinha lá Kekanto. Kekanto era tipo um guia local que você conseguia ver, pegar referência para descobrir que restaurante você podia ir, ou ver a opinião. É parecido com um TripAdvisor. Isso, algo do tipo. E o Bruno, junto com os sócios dele, o Fernando e o Alan, na época, eles tinham levantado dinheiro com a Kazek, né, que é um dos fundos que investem na Docket, e com a Axel, um fundo muito grande, enfim. Depois o Kekanto, ele migrou, né, eles viraram o Delivery Direto, que foi vendido para a Local Web. Mas o ponto era que o Bruno, ele já estava nesse mercado de venture capital que estava começando no Brasil, já tinha levantado dinheiro, ele estava do outro lado, né? Ele estava do lado do empreendedor, hoje ele está do lado do investidor. E aí o Pedro conheceu o Bruno por causa do Kekanto, por causa que o Kekanto estava migrando para delivery direto, e o Bruno conheceu o Pedro para tentar vender o produto do delivery direto, que era um iFood pro restaurante. Quase que direto, você sabe, eu tenho um app de delivery do meu restaurante, mas eu não quero usar o iFood, você entra no app. Era isso que eles faziam. Enfim, e eles se conheceram. E aí, né, nisso, falando de negócio, aí a gente já tava começando a Docket. Aí o Pedro falou pro Bruno, pô, cara, eu queria umas dicas, eu tô começando aqui, tô com mais alguns sócios, isso daqui é o que a gente tá fazendo. E aí, acho que o Bruno, assim, sempre teve um pensamento muito, cara, inovador, né? Tanto que depois ele vendeu, ele foi estudar lá em Stanford, fazer um MBA, depois estruturou o fundo, investiu um monte de startup legal, que tem dado super certo. E o Bruno, que ele falou, cara, acho que o que vocês estão fazendo aqui pode ser algo muito grande, pode ser algo maior, e vocês já conseguiram fazer um resultado legal, com pouco investimento, mas qual que é o tamanho desse mercado, para onde dá para ir? E a gente falou, pô, a gente sabe que o mercado que a gente quer atacar é o de empresas, que é da onde o Flávio veio, né? Não é o mercado de venda segunda via de certidão para pessoa física, mas, pô, 3 caras não conseguem fazer um software e vender pro Itaú sem ter um escritório, né? Tem todo um compliance, um sistema, um assessment de sistema da informação. Então a gente sabia que dava para ser muito grande e o Bruno sabia qual era o caminho do VC Track. Então essa foi a sorte. A gente conversou por algum tempo, e aí o Bruno decidiu, e a gente decidiu aceitar o investimento anjo dele. Ele falou, cara, eu vou investir, e eu vou entrar com um pouco de dinheiro, e com o meu conhecimento dessa jornada, e vou ajudar vocês. E aí foi que houveram algumas conexões, algumas apresentações, que é a melhor forma de você chegar num fundo de venture capital, né? É a melhor, não tem, assim. Existem outras formas que depois a gente pode discutir, mas a melhor forma é se você é apresentado para um sócio, para um partner do fundo, se você já chega meio que quente ali e fala, pô, conhece esses caras, porque no final do dia é um people business isso aqui, né? Muitas das ideias, principalmente no começo, elas vão mudar ao longo do tempo, então, no final do dia, no começo, você está investindo muito mais na pessoa do que na empresa, né? Porque a empresa você ainda está procurando aquele product market fit, esse tipo de coisa. Então, foi assim que a gente acabou entrando, né? E aí a gente acabou, houve um investimento anjo do Bruno e depois houve a primeira rodada seed, né, que é a primeira rodada institucional ali, 500 fundos de venture capital, a gente fez com a Canary, mais alguns investidores anjo, para aí sim procurar esse market fit que era ter esse produto para as empresas, e aí você precisava de mais robustez, você precisava de mais dinheiro, né, porque a diferença que eu acho quando você está com o seu dinheiro próprio ou o dinheiro do cliente, se você não vende muito, você tem uma limitação de quanto você consegue investir.
né, para trazer o futuro para o presente. Então, por que muita startup queima dinheiro? Muita startup queima dinheiro porque não sabe o que está fazendo, e muita startup queima dinheiro porque precisa paralelizar um monte de coisa, né, que o dinheiro possibilita que isso aconteça, para aí sim tentar trazer o futuro mais para o presente e ter um crescimento mais acelerado, né? Então, essa é a diferença. Deixa eu ver se eu entendi então. O Bruno entrou, aí ele foi o primeiro investidor anjo. Tiveram outros também, pelo que eu sei, né? Tiveram. O que acontece? A gente geralmente, o que você deveria fazer com um anjo, esse é um excelente ponto, né? Porque o Bruno era um empreendedor de tecnologia, né? O que você deveria trazer no investimento anjo não é o capital pelo capital, né? Mas as pessoas que vão agregar para o negócio e querem entrar com dinheiro para também se comprometer, né, com aquilo, mas também, se aquilo dá certo, também você acaba também ganhando, né, colateralmente ali. Então, tem que tomar muito cuidado com os anjos ali, porque senão, vou colocar um dinheiro numa empresa e quando você vai me pagar, quando você vai me devolver... Não existe isso, assim, é meio que... O anjo tá fazendo uma aposta ali, né, ele tá colocando um dinheiro que, pelo que eu entendo, né, assim, pela minha visão, o que o anjo tá fazendo é o seguinte, ele tá colocando um dinheiro ali que a chance daquele dinheiro retornar é virtualmente nula. E aí o que ele faz? Ele aumenta a chance daquele dinheiro retornar com o know-how dele. Então, o dinheiro, beleza, eu tô comprando uma parte aqui, mas o meu dinheiro só vale mais que o dinheiro do banco, por exemplo, ou do que o dinheiro do bolso, que vem do bolso dos sócios, porque eu tenho a agregar com know-how, com networking, com visão, enfim. Faz sentido? Essa é a lógica do investimento anjo? Eu acho que... Eu não penso tanto que é virtualmente nula, assim. Eu faço alguns também, né? Fiz um recentemente e... Primeiro, é muito sobre em quem você está investindo. Quem que é a pessoa que você está investindo, quem que é o time fundador. Por que você acredita que aquela pessoa, independente das circunstâncias, independente do modelo de negócio, independente do que for, essa pessoa ela vai estar incentivada e motivada e vai aguentar passar os 10, 15 anos que são necessários para construir algo muito grande, enfim. A outra coisa é que você ajuda, mas assim, no final do dia, você deveria ficar muito mais fora, principalmente anjo, muito mais fora de ficar querendo tentar... Não é ajudar, assim, você vai estar à disposição, eu estou à disposição, mas é interferir, é menos interferência e menos prestação de contas. Entendi. Cara, as empresas que eu faço investimento hoje, eu não quero saber, Cara, eu sei, porque eu tô desse lado, eu sei o que é empreender. Então, você não tem que me dar prestação de contas nenhuma, se eu investir é porque eu confio naquela pessoa. Se vai dar certo ou não, enfim, é uma variação de fatores. Você tá apostando naquela pessoa, acho que essa definição? Eu tô apostando, eu me coloco à disposição pra gente sentar, conversar, pra gente ver como aí assim a gente ajuda, mas não existe uma prestação de contas, não existe alguma, entrar na companhia de forma alguma, assim. Então, isso daí mudou bastante também ao longo desses últimos 10 anos, assim, que antigamente... Por isso que tem que tomar muito cuidado com que, vou levantar dinheiro do meu tio, que não sei o quê. Tá, beleza. Aí vai passar 2 meses, ele, quando que volta? Quando você começa a me pagar dividendo? E provavelmente a startup vai ficar muitos anos no negativo, porque se você estiver dando lucro, é muito melhor que você reinvista esse lucro para você trazer o futuro mais pro presente do que você fique gerando caixa e pagando dividendo. Não é o modelo de negócio. Né? Não é assim que os fundos querem trabalhar. Eu acho que... Desculpa, acho que você ia explicar isso, né? Eu acabei te cortando. Que o dinheiro que se ganha numa startup, os fundadores estão criando uma startup, eles estão criando uma empresa e com o objetivo de ganhar dinheiro. Um dos objetivos de um fundador ao fundar uma empresa é ganhar dinheiro. O dono do restaurante também. Se a gente fizer um paralelo com um restaurante. Qual que é a diferença fundamental entre esses dois? O dono do restaurante,
ele tem um business muito mais pulverizado, né? Ou seja, ele tem uma capacidade, uma capacidade de atendimento muito menor, ela é uma capacidade regional de atendimento, ele tem uma capacidade de suprir a demanda também muito limitada, porque ele se limita a um espaço físico, ele se limita ao tamanho de uma cozinha. Então, todas essas características fazem com que a principal forma de um dono de restaurante ganhar dinheiro seja através do dividendo que esse restaurante está trazendo, né? Então, ou seja, de forma resumida, o lucro. Então, o cara faturou 300, ele gastou 100 e ele bota 200 no bolso no final do mês. Uma startup, ela pode fazer a mesma coisa, ela pode faturar 300, gastar 100 e botar 200 no final do mês no bolso. Qual que é a diferença? Se você pega esses 200 e você põe no bolso, esses 200 valem 200. Se você pega esses 200 e reinveste na empresa, você pode estar transformando 200 em 2 milhões, 200 em 20 milhões, 200 em 200 milhões, 200 mil reais em 200 milhões. Essa é a lógica, faz sentido? Faz sentido. O ponto que a gente precisa entender é aí a diferença, né? E você precisa estar bastante consciente quando você vai entrar num VC track, né? Que é receber dinheiro de investidor, de venture capital mesmo. Você vai ter que crescer rápido. Você vai ter que crescer. O crescimento rápido, ele não é negociável, porque imagina, pensa o seguinte, a gente recebeu um investimento de 100 milhões de reais. A Selic tá quanto? 10, 12, 15%, né? Tipo, imagina. Por que esse investidor que faz o gerenciamento desse dinheiro, obviamente tem a tese do fundo, mas esse é outro assunto, né? Mas é só para ilustrar, por que esse cara, ao invés dele colocar esse dinheiro que vai num fundo super seguro, que vai ter um retorno altíssimo, ele vai investir na sua empresa. Então você precisa crescer muito rápido, você deveria crescer muito rápido. A segunda coisa, isso gera uma série de problemas, tá? Porque isso gera dor de barriga, isso gera bagunça, isso gera quebradeira, isso gera... É um caos, né? É a mesma coisa que você tá andando numa bicicleta a 15 km por hora e numa bicicleta a 200 km por hora, às vezes. Sim. E eu tô usando o exemplo da bicicleta porque, às vezes, a robustez que você tá andando 200 km por hora numa startup, às vezes, é como uma bicicleta. O outro ponto, cara, é que você precisa estar resolvendo um problema muito grande mesmo. Porque pensa o seguinte... Se eu levantei 100 milhões de reais na última rodada, o que você, como investidor, você espera? Qual que é o retorno que esse cara tá esperando? Você precisa retornar esse dinheiro. Então, assim, se você não tiver um mercado muito grande para você crescer muito rápido e crescer muito, não fecha a conta. Entende? Porque se você não tiver para quem você vender isso, se não for algo que possa ser muito grande, essa conta não fecha. Então, quando você vê uma empresa que fala, pô, o Airbnb recebeu $1 bilhão de investimento na pandemia, 1 bi, com B. Cara, porque o mercado é muito grande. E se eles executarem, se eles entregarem o que eles precisam entregar, pode ter certeza que esse 1 bi que foi investido, ele vai retornar multiplicado 2, 3, 4, várias vezes, tá? E pode ser que não dê certo e retorne nada. E esse é o game. Né? Porque em Venture Capital tem meio que 3 baldes, assim, né? O primeiro balde é das empresas que vão quebrar e, cara, faz parte do negócio. O outro balde tem um monte de empresa que vai ficar ali que, pô, não vai quebrar, mas também vai retornar o mesmo dinheiro que foi investido, que não é bom, porque com o passar do tempo o dinheiro deu uma corroída. E tem um balde ali que vai ser algumas poucas startups do portfólio, elas vão retornar tudo que foi investido nas outras, mais o lucro, que são os unicórnios, são as empresas que cresceram muito. Então, assim, existe uma análise para que isso ocorra, né? Então, quando a gente está falando de tamanho de mercado, às vezes não é tão óbvio. Então, você pega uma Hotmart, era difícil você identificar o tamanho do mercado, porque eles estavam criando um mercado. Mas se você pega um Nubank, o mercado é muito grande, né? É o melhor business do mundo, é um banco. Você pega a Docket, cara, porra, cartórios, você vai ver o faturamento dos cartórios, bilhões de reais. Você vai ver as empresas que precisam desses documentos que faturam bilhões de reais. Então você sabe que, pô, dá para criar uma empresa que fatura bilhão de reais, né? Você executando isso. Então é isso.
Tem um cara que eu conheço que ele fala uma frase que eu acho maravilhosa, assim, que dinheiro de VC é combustível de foguete, entendeu? Então, assim, se você colocar combustível de foguete numa CG, vai dar merda, né? Então as pessoas às vezes falam, queria levantar dinheiro, meu sonho, queria ter 50 milhões de reais. Saiba que você vai dormir todo dia sabendo que você tem que pegar aquele dinheiro, você tem que investir na companhia, em tecnologia, em pessoas principalmente, em estruturação, em melhorias contínuas, para que você entregue uma boa empresa, um bom produto com métricas saudáveis, que vai fazer com que o seu valuation ele se eleve, né, o valor de mercado da sua empresa se eleve, e no final do dia, no exit, né, numa venda para algum estratégico, ou num IPO, ou mesmo pagando dividendos, eventualmente, enfim, você vai conseguir retornar esse dinheiro. Então, o que eu acho que fica muito subjetivo é que é a responsabilidade disso, que todo mundo acha muito legal levantar muito dinheiro. Eu até acho legal falar, 150 milhões de reais aqui. Mas assim, se eu pudesse voltar no tempo e escolher, eu ia querer levantar R$0 e ter conseguido construir a mesma empresa que eu construí e ter muito mais parte da pizza do que eu tenho hoje, do bolo. Mas assim, será que seria possível? Né? Muitas vezes não é possível. Muitas vezes, pega o ChatGPT aí, hoje tá faturando altíssimo, vale muito dinheiro. Mas quantos anos eles ficaram vivendo de investimento para construir o produto, para achar o produto, para daí sim conseguir escalar, conseguir vender. Então é uma matemática assim que você tem que equilibrar, que ela é um pouco complexa, assim, sabe? E isso, eu fiquei com uma dúvida agora. Você falou, se eu pudesse voltar atrás e óbvio, né? Eu entendo que você não tá falando num tom de arrependimento, mas assim, se você tem as mesmas condições sem precisar vender nenhuma parte da sua empresa, óbvio que você vai escolher ir pelo caminho de não vender, porque, como eu tava falando no começo, o founder de uma startup, ele vai ganhar o dinheiro grosso mesmo dele de verdade, vai vir quando ele fizer um exit, né? Quando ele conseguir vender a companhia dele. É aí que ele vai ganhar o dinheiro de verdade. Aí você falou, beleza, eu não. Se eu pudesse escolher, eu tô vendendo, sei lá, não sei quanto que vocês estão, qual que é a divisão de vocês sócios, mas vamos supor que seja 33, são 3 sócios, 33 para cada um. Se você fez várias rodadas, você vai se diluindo até chegar, sei lá, 10, perfeito. 8, 5%. Essa é a conta, isso. Se você não fizer nenhuma rodada, você está com 33% de uma empresa gigantesca. Aí, obviamente, né, a gente sabe que, como você colocou um combustível de foguete na sua empresa, você cresceu muito mais rápido, numa circunstância que você não cresceria, porque você teria o limite ali do quanto que você consegue faturar de dinheiro dos seus clientes. Beleza, a gente tá numa situação que eu tô consegui dinheiro, estou conseguindo faturar o suficiente para crescer no ritmo que eu quero, mas eu tenho o objetivo de vender a minha empresa lá no futuro. Eu já ouvi de mais de uma pessoa que a importância de você levantar dinheiro de venture capital, não só pelo dinheiro em si, mas também porque o venture capital é um player estratégico na hora de você conseguir vender a sua empresa. Faz sentido isso? Como que funciona? Quais são as vantagens de ordem secundária, digamos assim, ou às vezes, nesse caso, até de ordem primária também, de você levantar dinheiro de um venture capital sem ser o dinheiro por si só? Eu não acho que... Eu não me arrependo, tá? A gente meio que começou nesse mercado quando o mercado estava começando a se estruturar aqui alguns anos atrás, né? Então, o que acontece? Existe uma conjunção de erros generalizada, né, nesse mercado. Sim. Até mundial. Vídeo que aconteceu em 19, acho que é 19, 20 e 21, né? Aquela bolha que estourou, depois estamos no inverno das startups, não tem mais dinheiro para investir, as taxas de juros estão altas, esse tipo de coisa. Mas o que acontece, né? Tava todo mundo aprendendo, então assim, aprendendo custa tempo e dinheiro. Então, não é que eu não faria de novo, acho que muito pelo contrário, acho que até
faria novamente, assim, mas você cometeria muitos erros a menos, cometeria outros erros, assim, né? Por isso que um second time founder, que é o cara que está empreendendo pela segunda vez, eventualmente já vendeu a empresa, já realizou, ele é muito bem visto, porque não é porque ele é bom, gênio, é óbvio, ele conseguiu entregar um resultado, mas é porque ele já aprendeu muita coisa. Imagina, né, pensa uma coisa que você programar, né, cara? Você já, se você for fazer isso em outro lugar, você já tem toda uma bagagem, você já tem as conexões sinápticas da sua cabeça que vai fazer com que você não cometa e você aumenta as suas chances, né? Não quer dizer que é o Midas, que você, né, é difícil ser o Elon Musk que acerta em tudo, assim. Tem gente que faz exits maravilhosos e na segunda vez falha e faz parte e não dá pra acertar sempre. Agora, a questão do... Eu acho assim, cara, eu gosto muito da visão da Kazek, a visão que vamos investir capital em tecnologia para melhorar a vida das pessoas da região e eventualmente a gente vai ganhar dinheiro com isso. O que eu quero dizer? Que cada fundo vai ter sua tese, tá? Mas assim, é muito melhor esse tipo de fundo que vai investir no Nubank para fazer um banco melhor, que vai investir no quinto andar para melhorar a experiência de aluguel, que vai investir na Docket para melhorar como as empresas fazem operações que dependem de documento, que vai investir num Contabilizei, que vai melhorar a contabilidade, do que ficar fazendo copycat de empresa lá de fora e tentar fazer aqui. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que a gente possivelmente não cria muita tecnologia inovadora, que às vezes é infraestrutura. Possivelmente um GitHub não nasceria do Brasil, porque a gente está ainda resolvendo os problemas de infraestrutura, os problemas críticos do Brasil, que tecnologia... Problemas de terceiro mundo versus problemas de primeiro mundo. Exato, assim. Então, assim, tem muita oportunidade no Brasil. E aí, cara, eventualmente, você construindo uma boa companhia, uma companhia perene, uma companhia que resolve um problema de verdade, eventualmente, as pessoas envolvidas nesse processo, né, os colaboradores, os sócios, os investidores, os clientes, a nação, né, tipo assim, todo mundo, né, os clientes dos clientes, todo mundo sai ganhando de certa forma, tá? Então, é óbvio que pelo dinheiro, cara, capital de risco, é capitalismo puro, assim, mas, assim, se você não... Se você não construir algo sólido, não se sustenta, entendeu? E aí, se você tentar fazer um IPO de algo que não para em pé, cara, você queima a sua reputação. E reputação nesse mercado é a principal coisa. Então, essas pessoas que elas estão enriquecendo, ou que estão... a própria Kazek, né, acho que tem bons retornos, enfim. É porque investiu em empresa correta, empresa sólida, né? E eu acho que você tem que entender que se você for entrar num game de VC, cara, é um game de 10, 15, 20 anos. Se você entrar, querer levantar um dinheiro e não sei o que, e achar que vai vender a empresa 2 anos depois, pode ser que porque eu conheço... Cara, são exceções das exceções das exceções. As maiorias das empresas, elas não vão nem chegar no Product Market Fit. Depois, as que vão crescer, achar o Product Market Fit, vão ficar andando de lado. E tem umas que vão ficar andando de lado muito tempo até achar e agora vai. E vamos criar uma empresa e aí dá para ter uma saída, ter um retorno para todo mundo. Então, isso também vai de contraponto com algumas coisas que eu me posicionei aqui nas outras conversas, né? Eu sou uma pessoa de muito longo prazo. Então, cara, se você é um cara muito imediatista, achar que vai ganhar dinheiro, tá entrando por dinheiro e vai achar que vai fazer dinheiro em um ano... Cara, acho que deve ter outras coisas melhores. Aqui, o que você deveria fazer a gente falou lá no segundo episódio de que problema você quer resolver. Esse problema tem que ser muito grande. Se você quiser levantar dinheiro do Venture Capital, dos melhores fundos, esse problema vai ter que ser muito grande. Você vai ter que explicar por que você é a pessoa certa para resolver isso e por que você vai ficar nisso 10, 15 anos até você fazer isso dar certo. Vai ser uma jornada de muitos altos, e os altos são altos mesmo, que é levantar uma rodada de 100 milhões de reais, e os baixos são baixos mesmos, assim. E você vai fazer isso ao longo de anos, para eventualmente você parar aquilo de pé, né? Então, óbvio que eu conheço muitos, né, os fundadores e tal, assim, e até dessas grandonas, assim, cara,
Óbvio que quando você vai passar a mensagem na mídia, você vai fortalecer a imagem da sua companhia e tal. Mas, cara, não é fácil pra ninguém. Pra ninguém, assim. Todo mundo tem as suas dores de barriga, tem acorda de madrugada, tem seus competidores, tem os seus desafios. Não importa se você é o Nubank ou se você é uma empresa que tá começando agora. Cara, o Nubank quase quebrou do dia pra noite porque ia mudar uma regulamentação, ia ter que fechar a companhia, ia perder milhões de dólares, assim, entendeu? Então, assim, é uma incerteza gigantesca. Então, até dar certo, e o dar certo é meio relativo, porque dar certo é estar dando certo. Pode ser que depois não esteja dando, né? O que a gente falou deu certo por muito tempo, depois não deu certo mais, não existe hoje mais, assim, entendeu? Então, é um game difícil de se jogar, não é algo... de novo, já falei aqui também. Tem um amigo meu que fala que o empreendedor é o novo rockstar. Não tem mais banda de rock no Brasil. O rockstar virou empreendedor. Mas, né, e um monte de gente quer ter banda de rock ou quer ter uma startup e tal, mas assim, é um negócio que, cara, você tem que estar comprometido, você tem que se dedicar, você vai ter que abrir mão de muita coisa, tipo assim... Eu casei com a minha esposa, 2 ou 3 viagens que ela foi viajar com os pais, porque eu não fui, cara, assim. Não fui, entendeu? Então, assim, só pra falar um negócio banal. Mas você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que dedicar, você vai ter que trabalhar infinitas horas, né? Então, pra também aterrissar um pouco assim, pra trazer pro nível de consciência. Vou colocar combustível de foguete aqui no meu veículo, mas entenda que tem o bônus e o ônus da parada, assim, sabe? Sim, você falou um ponto relevante do dinheiro. Eu não sei se eu já falei aqui sobre isso, mas eu já falei isso algumas vezes em alguns lugares, que se você tá entrando no game pela grana, única e exclusivamente pela grana, não é o melhor caminho, assim, de longe, assim. Existem N melhores caminhos para você ganhar dinheiro mais rápido e com mais segurança, né? Se você tá pensando em ganhar dinheiro, beleza, um fundador de startup, se ele seguir a trilha certinho e conseguir levar a sua empresa lá pros 100 milhões de faturamento anual, que é mais ou menos ali depende do business, né? Mas quando a gente tá falando de SaaS, 100 milhões de faturamento anual recorrente, já é uma régua ali ok para você conseguir fazer um IPO, alguma coisa assim, que aí é onde você vai colocar o dinheiro no bolso de fato. Cara, se você olhar a estatística, você tá falando de 1, 2%, 3% que consegue fazer isso, né? Se você for seguir um caminho de uma carreira executiva, a sua chance de dar certo é 1 milhão de vezes maior. Assim, se você tem as competências para fundar uma startup e você seguir um caminho executivo ao invés de fundar uma startup, a chance de você ganhar dinheiro, de botar dinheiro no bolso mais rápido e com menos incerteza, menos insegurança, eu acho que é muito maior. Pelo menos essa é a minha visão hoje. Você concorda com essa visão, Rodrigo? Não, concordo demais, cara. E com menos dor de barriga, assim. Uhum. Nem eu falei, os ups são muito ups e os downs são muito downs mesmo, assim. É óbvio, né? E assim, não que uma carreira executiva ou uma carreira tradicional ela seja mais fácil, assim, né? Acho que fácil não existe. Eu acho que ela é menos turbulenta, né? É menos turbulenta, a estabilidade não existe. Em partes, assim, tá? Eu acredito que sim, todas as coisas, mas assim, é muito mais estável, é muito menos turbulento você tá numa empresa normal, tradicional, e eu conheço um monte de gente que trabalha do que você tá numa startup trabalhando dentro de uma startup. Foi o que eu falei ali, né? Vai muito rápido e muda muita coisa e o risco é muito alto, né? Assim, e você tem que saber lidar com isso. E é muito difícil, né? Porque às vezes eu falo... Eu deixo isso muito claro nas entrevistas que eu faço, né? Eu falo, cara, se você é uma pessoa que quer entrar aqui e você quer ter um cronograma do que você vai fazer do dia 1 até o dia 365 do ano, e se isso muda, você tem dor de barriga, eu não tô aqui pra te julgar, mas eu tô aqui pra te alertar que talvez esse não seja o lugar pra você, né? Porque é o que vai acontecer.
E é muito louco, né? Porque aí todo mundo, não, é isso que eu quero crescer. E aí, às vezes, quando você coloca a pessoa na situação, aí a pessoa, puta, cara, é pior, né? Porque uma coisa eu chegar pra você e falar assim, porra, Moacir, essa pimenta aqui, ela é forte. Não, mas eu adoro pimenta. Aí eu te dou aí você põe na língua e fala, puta, cara, me dá uma água. Aí não passa aquele... Então, assim, uma coisa é você achar, outra coisa é você, né, viver aquela parada. Uhum. Mas... Fala, desculpa. Não, vai lá. Não, eu concordo 100% e... Cara, é um... Enfim, a gente tem um... Eu acho que uma coisa que ficou clara aqui é que a gente precisa ter um segundo episódio de mentalidade, né? Se a gente começar a falar de dinheiro aqui, a gente vai acabar entrando no assunto de mentalidade. Voltando um pouco pro lado um pouco mais técnico, né? Desse lance de VC, bootstrap e tal. Acho que eu sou um... A gente tá numa etapa aqui bootstrapped. A gente ainda não decidiu ainda, né? Não é que não decidiu, eu acho que não tem o que decidir, né? Eu acho que qual que é a análise que eu faço aqui hoje, né? O Rodrigo falou, cara, você tem que resolver um problema muito grande, você tem que entender que você vai entrar num track de um crescimento muito rápido, e todas as análises que eu fiz até agora não me fazem... o momento que eu enxergo hoje do Tintin é o momento que eu olho e falo, cara, a gente não tem o contexto necessário para poder entrar num track de VC. Por isso que eu nunca fui atrás de dinheiro, de nada desse... Assim, no dinheiro do VC, né? A gente recebeu um investimento de um talvez de um anjo, um parceiro um pouco mais estratégico, mas esse track de VC, você receber um investimento institucional de um fundo, né? A gente não acha que a gente está nesse caminho ainda, né? Que a gente está nesse contexto. Significa que a gente vai estar um dia? Não sei. Significa que a gente não vai estar nunca? Também não sei. É uma questão de analisar oportunidade, momento de vida, né? Mas você falou, uma das questões que eu olho cara, a gente ainda não encontrou não é que a gente ainda não encontrou, mas eu ainda não tenho uma clareza do tamanho do problema que a gente está resolvendo. E aí você falou, cara, tem que resolver um problema muito grande. Tangibiliza para mim o que é um problema muito grande, em números, enfim, como você achar que faz sentido tangibilizar. Você tava falando aqui, eu tava pensando, cara, eu dei sorte, né? E é muito louco, né? A gente tem que fazer um episódio só de sorte, assim, mas... Sim. Por quê, né? Você pega a Docket hoje, o que a Docket hoje faz? Né? A gente atende as maiores empresas do Brasil, né? A gente estava num prêmio lá, Top 100 Startups, né? E teve várias categorias, e categorias de empresas muito grandes. Eu falei, cara, essa é a empresa da Docket, essa é a empresa da Docket, né? Tipo, agro, financeira, sei lá, diversas indústrias. E todas essas empresas, cara, no final do dia, o que a gente é? A gente é uma empresa de tecnologia, né, que utiliza dados e inteligência artificial para fazer com que esses processos, né, de financiamento, de arrendamento de terra, de aquisição de terreno, centenas deles, eles sejam feitos de uma forma melhor. Então, no final do dia, a gente obtém documento, mas no final do dia é como se a gente estivesse fazendo uma consulta num banco de dados para processar aquilo e devolver. Sim. Né, para o cliente tomar uma decisão. Só que ao invés de eu consultar no Oracle, no MySQL, eu consulto num cartório e pego um documento. E é engraçado que a gente tem banco que é orientado a documento, né? Então, assim, é a mesma coisa. E usa inteligência artificial, de verdade, desde 2018, e um time super sofisticado, Mas lá no começo, quando a gente estava fazendo o e-commerce, eu não tinha essa visão, cara. Sim. Isso que é muito importante dizer, né? Eu acho assim, quando o Davi Vélez foi fazer o Nubank, você acha que eu acho que ele sabia o tamanho do que poderia ser. Sim. Vou fazer um banco melhor, e banco é o melhor business do mundo desde sei lá que ano. Já tinha a visão. Então, quando você me fala isso, eu falo também pra você que eu tive muita dificuldade, assim, de conseguir enxergar. E o que funcionou pra gente foi... É igual você viaja daqui até Florianópolis, de São Paulo a Florianópolis, né? De noite. Você vai enxergando os próximos 60 metros, assim, e você chega. Você percorre 1.000, 2.000 quilômetros, você chega, né?
Então, quando alguém fala, porra, mas eu só faço um negócio... Cara, a gente faz um negocinho pequeno e olha o negócio que a gente faz hoje, tá? Então, assim, tive essa dificuldade e acho que dei sorte porque eu acabei entrando no mercado que era muito grande, né? Porque, assim, os cartórios e os órgãos públicos por si só, eles faturam bilhões de reais emitindo documento e as empresas faturam bilhões de reais fazendo essas operações que dependem de documento. Então, o mercado era grande. E eu acho que um outro ponto aí de sorte, né, entre aspas, acaso, é de ter encontrado uma pessoa que conseguiu mostrar isso pra vocês, né? De conseguir olhar e falar assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui é muito grande. Pelo que eu entendi, foi o que o Bruno fez com vocês. Muito grande. Pode ser muito grande, exato. Que pode ser muito grande, Exato. né? Mas como que... E aí, assim, em termos de número, cara, tem alguns... Eu não vou saber falar, mas o SoftBank, que é um dos maiores fundos do mundo, acho que o TAM, né, que é o Total Addressable Market, que é o tamanho máximo do mercado ali endereçável, acho que deveria ser 10 bilhões de dólares. Eu não lembro o número, cara. Tem alguns lugares que tem esses números mais... Mas tem que ser um mercado bilionário, cara. Né? Tipo assim, se o mercado da Doct não fosse um mercado bilionário, esses 100 milhões... Entende que esses 100 milhões que foram investidos no caixa da companhia, eles entraram por um pedaço pequeno da companhia. Ou seja, a empresa tem que valer muito para isso voltar multiplicado. E se você não tem para onde crescer, não dá. Então, assim, dificilmente esses fundos top tiers, esses maiores fundos, esses fundos que procuram problemas muito grandes que valem a pena ser resolvidos e sabe que vai demorar muito tempo para resolver, dificilmente não vai ser um mercado de bilhão com B, assim. E muito provável que seja um mercado de multibilhões e que seja expandível além do Brasil, que seja possível de expandir para o mundo. Tipo, o Gympass começou no Brasil, já está quase que no mundo inteiro, né? PikeFi começou no Brasil, mas está no mundo inteiro. Então, assim, precisa ser algo, cara, estrondosamente grande para fazer sentido para... Agora, não é... Isso é muito pessoal, cara. É possível você construir uma empresa com zero investimento e vendê-la por 100 milhões de reais e você colocar os 100 milhões de reais no seu bolso, pagando imposto e pagando uma assessoria de M&A e tirar 80 conto, vai, que seja 70. Cara, é possível. E para você fazer isso, o que você precisaria fazer, né? Você precisa fazer uma empresa aí que vai faturar uns... É que hoje mudou muito, né, como você analisa a companhia, mas, cara, talvez você fazendo uma empresa aí de 20, 30 milhões de faturamento, com uma margem EBITDA aí de 50%, cara, dependendo do múltiplo, dependendo da tecnologia que você criou, possivelmente você consegue fazer um exit desse, assim, né? Hoje em dia tá muito em pauta esse negócio do equity e tal, e é assim, né, se você quiser ser um bilionário, é difícil, ou você deveria herdar algo, ou você deveria construir algo muito grande, e aí no equity, né, é muito difícil você, falar, pô, eu consigo ficar milionário vendas, comprando e vendendo? Possivelmente sim. Agora, bilionário é 1.000 milhões, assim, é dinheiro pra cacete. E praticamente todos os self-mades bilionários que eu conheço de estudar, de história, assim, todos eles foram criados no equity, né, que é construir empresas muito grandes e tinham partes dessa empresa. E quando houve um evento de liquidação, né, um evento de liquidez, esse dinheiro voltou multiplicado e esse é o poder, né? Mas isso volta, acho que assim, é difícil. Eu conheço poucas pessoas que têm, quero ser bilionário, tipo assim, muita gente quer mudar de vida, né? E aí, voltando no começo do que a gente falou aqui, cara, se você é um programador, né, porra, cara, esse know-how que você tem de construir algo, de resolver um problema, eventualmente estruturar isso numa empresa, né? Se juntar com uma pessoa que sabe comandar uma empresa, sabe, né, ter um skill de vendas, eu consigo trazer um skill de vendas e marketing, trazer cliente, né, conseguir fazer isso escalável, conseguir fazer isso recorrente, com margens boas, porra, cara, é isso, né? A tecnologia democratizou muito isso hoje com essas clouds, com o momento que a gente tá. Então, é possível, entendeu? É possível. Sim. E você construir. Eu acho que pensando, né, que a gente tá falando para programadores que têm interesse em empreender, que têm interesse ou pelo menos têm interesse em entender como que é esse mercado
de empreendedorismo com tecnologia, eu acho que, beleza, a gente está falando aqui do VC. O VC, ele a gente precisa separar o que é empreender, o que é criar uma startup, e quando a gente está falando de startup, quase que consecutivamente a gente está falando de venture capital. Empreender, cara, é você resolver o problema dos outros. Se você está resolvendo um problema de um mercado que o faturamento, o dinheiro que gira nesse mercado anualmente é, sei lá, 100 milhões de reais, que isso é tido como um mercado pequeno, mas você consegue capturar 1 milhão desses 100 milhões de reais, cara, você tá falando de uma empresa de faturamento de 1 milhão de reais. Se você tiver um time enxuto, uma estrutura que te permita um EBITDA de 50%, por exemplo, né? Você vai colocar 500 mil reais no bolso, pô. É uma puta grana. Assim, você colocar 500 mil reais no bolso, é uma puta grana, depende, né? Se você for um puta programador, às vezes você consegue colocar esses 500 mil reais no bolso trabalhando pra gringa, por exemplo, né? Só que se você tiver vontade de empreender, trabalhar pra gringa não vai te satisfazer essa vontade, muito pelo contrário, vai muito provavelmente sufocar essa sua vontade, né? Tem um cara que chama Pieter Levels, que... Você já ouviu falar dele? Ele é um indie hacker, né? Existe uma comunidade de programadores que eles se intitularam indie hackers, né? Aqui no Brasil a gente tem alguma coisa muito similar com a galera falando sobre microsas. O Bruno Okamoto, que é meu amigo, inclusive, ele fala... Ele criou uma comunidade sobre isso, ele meio que organizou, se dispôs ali a organizar a comunidade de microsas no Brasil. O Pieter Levels, o que é um indie hacker, né? O indie hacker é um programador que empreende, que ele cria um produto e ele vende esse produto. Um produto geralmente que se vende sozinho, né? Então é um produto PLG, então Product-Led Growth, né? Então, ou seja, o crescimento vem pelo produto, né? Então o cara vai lá, usa o produto e ele tem a necessidade de usar mais, aí ele paga para usar mais. Seria, de uma forma bem simplificada, seria isso. Cara, o Pieter Levels tira, acho que são $200 mil por mês em todos os projetos dele. E, cara, tem projeto dele que é um index.php no servidor, assim, é surreal. Por quê? Porque o cara tem a malícia de que ele precisa resolver problemas, e não que ele precisa programar, e não que ele precisa criar soluções, né? A gente já falou isso no podcast, no episódio sobre ideia. Uma coisa é você criar solução, outra coisa é você resolver problema. Você consegue resolver problemas, às vezes, com uma planilha de Excel. E se o problema estiver sendo resolvido, show de bola. Agora, eu vou fazer um software aqui que vai fazer isso, tá. É a forma mais eficaz. Às vezes, uma planilha de Excel resolve. Então, ele entendeu que esse lance de resolver problema é o que dá dinheiro. E ele tem uma outra característica muito importante também, que ele tem muita audiência. Então, ele acaba fazendo produtos para a audiência dele. Então, por exemplo, ele é um indie hacker, ele é um nômade digital. Ele fez um site que chama nomadlist.com, que é o quê? Que é um site que você encontra emprego remoto. Não, o Nomadlist... Perdão, o Nomadlist você encontra bons lugares para ser nômades, boas cidades. É tipo um TripAdvisor de cidades focadas em pessoas nômades, né? Então, porra, tem uma infraestrutura boa, tem uma saúde boa, enfim, uma rede de saúde boa. E ele tem o remoteok.com, se eu não me engano, que esse é um site de vagas remotas. Então, ou seja, sempre para a audiência dele, né? Então, acho que por que eu tô te contando essa história? Porque eu acho que o lance principal aqui é o seguinte: vem empreendedorismo, criação de startup via fundraising via venture capital é uma categoria específica de empreendedorismo, que tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, tem as suas características. Empreender é muito maior do que você criar uma startup e ir para o venture capital. Tem um livro muito bom que chama O Empreendedor Minimalista. Não tá fácil aqui.
do cara que criou o Gumroad.com. O Gumroad é tipo um gateway de pagamento para criadores. Então você quer vender o seu... Você criou uma arte, você pintou um quadro, e você quer vender o seu quadro, você pode vender lá no Gumroad, né? Específico para criadores. E ele dá um passo a passo ali. Ele é um cara que ele seguiu o VC Track durante um tempo e não deu certo. E aí ele conseguiu depois dar certo fora do VC Track, justamente porque ele, pelo que ele fala, ele meio que se iludiu. Não sei se iludiu a palavra, né? Mas ele se iludiu com esse track do VC de rodada, glamour, investimento. E ele acabou vendo que não era aquilo que ele queria, que ele fazia muito mal pra ele, essas dor de barriga que ele tinha de ter que crescer muito, de passar por altos e baixos, muito altos e muito baixos, e ele acabou seguindo por uma outra trilha, né? Então eu acho que, não estou advogando, eu acho que é infantil a gente falar, eu estou advogando ao Bootstrap, ou estou advogando ao VC Track. Não, eu acho que é entender quais são as características de cada um dos caminhos, entender que eu acho que todo VC Track um dia foi Bootstrap, eu acho que isso é importante também. São pouquíssimas as pessoas que têm a habilidade de conseguir levantar dinheiro do D0. E eu acho que entender que empreendedorismo é mais do que isso, né? E no fim do dia, o dinheiro do VC é uma ferramenta e não um objetivo. Faz sentido? Faz sentido. Você tava falando que eu tava pensando, né? Eu vi um vídeo na internet, o cara falou assim, cara, quanto que é 2 mais 8? Aí o cara fala, 10. Quanto que é 3 mais 7? 10. Quanto que é 5 mais 5? 10. Aí ele falou, é assim, então, cara, existem diversas formas de você chegar no seu objetivo. E aí, cara, assim, eu tenho... tem muita da questão do autoentendimento, autoconhecimento. Você tem que entender o que você quer, entendeu? Exato. Então, no nosso caso aqui, você não tá no play, eu quero fazer tantos dinheiro, tantos milhões aí na minha conta. Cara, construir uma empresa sólida que resolve o problema de outras empresas, indiretamente de pessoas, que melhora a vida do Brasil, né, que reduz o problema da burocracia, que vai fazer isso com tecnologia de ponta, que vai continuar crescendo, gerando emprego, pagando imposto. Então, assim, é algo muito maior, assim. E quando você pensa em amplificar isso e gerar valor para todas essas partes envolvidas, cara, o retorno que isso volta para você, ele é proporcional. Então, é óbvio que é muito mais difícil. É óbvio, né? Então, assim, mais o aprendizado, né? Acho que a quantidade do tão difícil que ela se paga no que você aprende, nas pessoas que você se conecta, nos feedbacks que você recebe, dos bons e nos não tão bons para você evoluir. E é isso, assim, cara, você tem que ter visão de longo prazo, né? Então, qual que é o propósito que você tem? Tem que ter disciplina e consistência lá pra estar lá todo dia, momentos bons, momentos ruins, tem que entender que isso vai ser longo pra caramba. E tem que ter resiliência, cara. Vai ter que aguentar a porrada, tem que ter antifragilidade pra saber como você sai melhor das situações que você entrou. E eventualmente você vai evoluindo, você vai crescendo. E eventualmente, cara, você vai aprendendo também. Pô, isso aqui faz sentido pra mim, não faz. O que eu acho que é errado aqui, pra finalizar, é a questão do dinheiro, né? Eu indexo na minha vida o dinheiro na última coisa. Se você indexar em primeiro, provavelmente você vai se frustrar. As pessoas que eu conheço que têm o dinheiro como primeira coisa, elas são frustradas, assim. Então, no meu caso, é muito assim, cara, saúde, família, trabalho, lazer. Depois disso, você arrumando bem isso daí, né? Você vai ter resultados, que isso vai te levar pro sucesso, que isso vai te dar o reconhecimento e que eventualmente isso vai te dar o dinheiro, assim, entendeu? Então tem uma escada para você chegar às coisas. Então se você busca dinheiro com a base disso daí, isso é o que eu acredito, não quer dizer que serve para todo mundo, mas com o resto tudo meio despedaçado, não sei o que. Às vezes você consegue o dinheiro, e eu conheço gente que conseguiu muito dinheiro e conheço gente que é, cara, muito sozinha, deprimida, e tem gente que, óbvio, conseguiu muito dinheiro e é muito feliz e quer mais dinheiro e, pô, a pessoa é muito mais feliz que eu, então, assim, não tô falando também aqui que tem muito dinheiro, mas, assim, tem mais, o dinheiro, ele é muito mais consequência, né,
do que, porra, a principal coisa. Se for a principal coisa pro VC, pro empreendedor, pro colaborador, é difícil a gente falar isso. Óbvio que tem um básico, um mínimo ali que você precisa, né, né, que é o Maslow, né, tipo, mas assim, porra, depois de um certo ponto, se você focar nisso, você vai se frustrar, cara. Isso aí. Bom, pessoal, acho que cobrimos bem o tópico. E é isso. Se você tiver alguma dúvida de algum termo, a gente às vezes aqui, eu principalmente tenho esse problema de às vezes usar termos técnicos que eu esqueço de explicar. Enfim, se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim. Meu Instagram é @moacirmoda. O Instagram do Rodrigo é LopesPRodrigo. E, cara, vamos bater papo. A gente tá aqui para ajudar. Esse podcast, acho que a gente falou isso no episódio passado, não tem nenhuma segunda intenção a não ser simplesmente se juntar e produzir conteúdo. E acho que é isso. A gente quer bater papo, então manda uma mensagem lá pra gente. Eu vou ficar super feliz em te responder. E eu espero que esse conteúdo esteja agregando em algum nível para você. Palavras finais, Rodrigão. Boa. Cara, esse é um assunto que eu adoro. Não é o meu assunto de né, o que eu masterizo mais, mas é um assunto que eu gosto muito, assim. Tenho muitos amigos investidores. Acho que na Docket lá são 8 fundos, mais os anjos, assim. Então, aprendi bastante coisa. É um negócio que eu me interesso. Às vezes, né, você arranja um sócio e fala, cara, vai cuidar de investimento, porque isso daqui eu odeio, eu quero ficar focado aqui na parte técnica. Mas é um negócio que eu gosto, que eu aprendi muito. Espero ter compartilhado um pouco aí. E tamo aí. Se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. E é isso aí. Valeu, isso pessoal. Aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.